Olá, mais um Minuto Certo no ar. Como são feitas as campanhas políticas que você acompanha na TV e no rádio? Como os candidatos têm lidado com a publicidade digital e sua fiscalização em época de eleições? O assunto deste programa é marketing político. Para responder essas e outras questões, temos em nosso estúdio o professor de marketing Ricieri Garbellini, que é mestre em comportamento do consumidor e especialista em marketing político. Também está aqui em nosso estúdio o repórter do portal Paraná Online, Flávio Laginski, do Grupo Paranaense de Comunicação, o GRPcom. Mas antes de começar a conversa com nossos convidados, vamos assistir uma reportagem produzida pela nossa equipe, que foi às ruas de Curitiba para saber a opinião dos eleitores sobre a publicidade em época de campanha eleitoral. Muito se fala sobre as campanhas políticas criadas próximas ao período eleitoral. Mas já parou para pensar que o perfil do candidato também é criado para te agradar ou para conquistar o seu voto? Acho que sim, não tenho dúvida, por causa que eu acho que, como diz, né, tem um ditado velho, a propaganda é a alma do negócio. Assim como antigamente existia o voto de cabresto, que era mandado pelos coronéis, hoje existe toda a criação de um personagem por trás para poder atrair esses votos, assim como há a criação de personagem para atrair público para qualquer espetáculo. Um político, na sua candidatura, é que nem um produto. Ele tem que ter uma forma para te agradar. E ele te agradando, ele vai conquistar teu voto. Voltando alguns anos na história, temos exemplos de pessoas que se tornaram ídolos entre o seu povo. Hitler foi o grande ditador da Alemanha durante os anos 40 e contava com uma série de fatores para ajudar na sua campanha de adoração ao líder. Cartazes e símbolos nazistas eram espalhados por todos os cantos do país, assim como a imagem do político, para reforçar no inconsciente de todos de quem era o poder. Seguindo os exemplos do ditador, Getúlio Vargas foi considerado o pai dos pobres aqui no Brasil, tanto pelas políticas públicas colocadas em prática, como pela campanha criada em cima do presidente. Mas somente essa construção publicitária de início de campanha não é suficiente para manter a boa imagem de um político. O presidente Nixon, nos Estados Unidos, foi um dos presidentes com maior aceitação nas eleições, mas acabou renunciando ao seu segundo mandato por escândalos denunciados na mídia. Entre tantos outros perfis políticos da história, é importante lembrar que existe uma equipe por trás daquela pessoa tentando conquistar o seu voto. Hoje, isso tem se tornado cada vez mais difícil com a internet, pela rápida divulgação de notícias e a interatividade da população através de comentários. Por isso, vale ficar ligado para saber mais sobre o candidato e a sua reputação antes de votar. Professor Ricieri, a gente acabou de ver aí um vídeo que mostra a preocupação na construção da história, né? A preocupação com a imagem dos políticos. Como é que isso ocorre hoje? Assim, como é que se dá essa construção da imagem e se isso é um processo demorado? Eu gostaria de saber isso. Quando você inicia uma campanha eleitoral, você, como a própria reportagem que vocês fizeram, você começa a entender que aquele candidato se transformou num produto. E como que você vai cair na graça da população, como que você vai ganhar esse voto colocando esse produto no mercado. Então você tem que fazer todo um estudo desse novo produto que você está colocando no mercado a partir de pesquisas, ouvindo o eleitor, o que o eleitor precisa. E você constrói a imagem de uma pessoa. A pergunta que você fez, se demora tempo para que isso aconteça. Quando você constrói um político, você não pode, de repente, nos 3 meses de eleição, colocar ele no fogo cruzado. Você já deve estar ali um ano antes ou alguns meses antes já preparando esse novo personagem, esse novo produto para entrar nesse cenário aí que é o cenário das eleições. Então você não cria de hoje para amanhã. Então você tem que ter aí um espaço de tempo para que ocorra a criação de um candidato. Mas isso se refere então à imagem, né, do candidato. Qual que seria a diferença entre a imagem e a reputação? Você só vai transformar a reputação do candidato quando você deixar o tempo passar. Você não vai criar uma imagem já com uma reputação. Você vai ter que provar que você é bom em algum setor ou em algum discurso, que a gente chama de plataforma, porque todo político, quando a gente desenha ele tem uma plataforma que ele vai seguir. E se ele vai bem nessa plataforma e começa a emplacar, aí a reputação dele começa a aumentar. Mas não é algo assim de hoje para amanhã. Tá? Então vai ter que ir acompanhando aí durante o tempo essa reputação aí que você perguntou. Flávio, sua primeira pergunta, por favor. Eu tenho, na verdade, uma dúvida, já falando em reputação, tudo. Com relação ao uso de cavaletes e panfletos em material de campanha.
Isso atrai o voto do eleitor ou isso, na verdade, faz uma contra-campanha, afasta o eleitor? Então, veja só, quando a gente organiza uma campanha eleitoral, o grande objetivo é fazer com que a imagem desse candidato chegue até no eleitor. E esses cavaletes nada mais são do que o quê? Mostrar que a sua campanha está tendo força, mostrar que você tem o seu nome e que você está no meio aí desse cenário. Só que se você acompanhar aí em diversas cidades, isso está poluindo as cidades. E já é um fator positivo também, porque você agora tem uma lei de cavalete que você coloca de manhã e tem que retirar de tarde. Antigamente ainda você tinha o problema que você pregava em poste, em cercas, tinha uma dificuldade grande. Mas agora pelo menos tem essa vantagem de limpeza ao final do dia. Mas pensa só, é uma atividade que a gente tem que colocar dentro das campanhas para demonstrar visual. Ou seja, quando você cria um personagem, você vai colocar ele dentro de um reduto. E naquele reduto você tem que mostrar força. E de repente os cavaletes te ajudam, né, nesse sentido aí. Mas há por exemplo, alguma tendência de que isso venha a diminuir com o tempo, já que temos as redes sociais que estão muito fortes hoje em dia? Eu acho que o santinho de papel, os jornais, com o passar do tempo vai diminuir. Porque a mídia, em poucos segundos você já sabe o que está acontecendo. Então, se você tem um papel de internet forte, o que vai acontecer? Você já pode diminuir a quantidade de papéis em campanha, ou seja, a poluição que está acontecendo. Talvez nessa eleição já seja o primeiro estágio disso. E agora, na próxima eleição, em 2016, eu acho que essa força de papel aí vai diminuir muito. Por quê? Porque você tem que utilizar o meio online agora para fazer o seu candidato aparecer aí na mídia, né? Vamos imaginar assim. Uhum. Bom, um especialista de marketing eleitoral falou uma vez que quando se fala em votos, se tem dois tipos aí de eleitores, os que lidam com a razão e os que lidam com a emoção. Como é que isso é trabalhado? Como é que isso é elaborado dentro das campanhas? Bom, quando você viu a matéria que vocês colocaram antes da exibição, vocês viram o Hitler falando ali. Então, o Hitler ele tinha um poder de conversar com as pessoas e passar uma imagem de razão e uma imagem de emoção, teoricamente, junto. E a população da Alemanha, naquela época, via ele como um super-herói. Hoje em dia, o que acontece? Eu tenho que ter um cuidado grande na hora que eu vou criar esse discurso, se eu vou ter um discurso de razão ou se eu vou ter um discurso de emoção. Por quê? Se você cria um discurso de emoção, para quem que está indo esse discurso de emoção? E para quem que está indo esse discurso de razão? E automaticamente você pode estar confundindo os focos e ter problema na campanha do seu candidato. E falando da sua pergunta, existe mesmo esses dois eleitores, que está procurando ali um candidato pela emoção, nossa, vou votar nesse candidato. E o outro que está tentando olhar ali, opa, preciso de uma proposta, preciso ver o que vai melhorar aqui na minha cidade, e já começa a identificar a ideia da razão, né? Uhum. Ok. Flávio, sua próxima pergunta. Outra questão, assim, fugindo um pouquinho agora desse assunto, é o que o candidato pode e o que não pode falar. A gente teve recentemente uma pessoa que ela prometeu fazer uma campanha voltar para o público LGBT, mas de repente veio alguns tweets e ela simplesmente mudou. Simplesmente mudou. Veja só, a gente que trabalha com marketing político tem que estar antenado com o que o nosso candidato vai falar. Porque todo candidato ele vai estar ganhando uma plataforma que ele vai ter que discutir durante aquele período eleitoral. E se essa plataforma sua ela for feita nas costas, vamos imaginar assim, for feita muito rápido e não tenha um estudo por trás, aí começa a ter geralmente essas falhas. Então, eu iniciei um processo eleitoral, o meu candidato ele já tem que estar com essa plataforma na ponta da língua, para que não ocorra esses probleminhas aí de uma ou duas frases, já ter que trocar, mudar. Então, você tem que estar bem antenado com o discurso que ele vai fazer. E como você tem um produto, você vai ensinar o seu produto dentro daquele discurso que você ouviu que a população pediu, teoricamente. Exatamente, essa é a minha dúvida, assim, como é que são selecionados aí esses assuntos dentro dessa questão ainda? A população, a opinião dela, interfere nisso? Sim. Hoje todos os candidatos aí, vamos chamar os candidatos que têm estruturas e têm marketing político, todos fazem pesquisa. E tanto pesquisa qualitativa quanto pesquisa quantitativa. E muitas vezes nessas pesquisas qualitativas ele consegue receber informações do eleitor que ajudam ele na criação desses discursos. Então ele não vai para frente da televisão ou para frente de uma campanha sem ter dados de uma determinada população, de um determinado município, né? Uhum. Flávio, mais uma pergunta, por favor. Tinha uma última questão até, com relação à imagem. Quanto leva para desconstruir uma imagem no político? Porque tem política pronta, faz tudo errado e mesmo assim é campeão de voto. Hoje em dia,
você já tem essa desconstrução de imagem em poucos minutos. Vamos acompanhar o caso aí de uma construção de imagem, com a fatalidade do Eduardo Campos. A Marina foi para 21 pontos, depois foi para 34 pontos aí, e você já viu a construção. E um simples deslize, de repente, aí nos próximos 33 dias que a gente tem de eleição, o que vai acontecer? Ela já pode ter uma caída, vamos imaginar assim. Então, esse problema de negatividade, vamos imaginar que nem ele está perguntando, você tem que ter um cuidado enorme. Por quê? Para que a candidata não vá, de repente, numa rede social, não vá num debate e use frases em que não estava na plataforma que você criou para ela. E já começa daí uma desconstrução de imagem. Isso nos cargos que a gente está chamando de eleição majoritária. Para a eleição proporcional demora um pouquinho mais, porque o vereador ali, o deputado, até você conseguir desconstruir a imagem, não é assim tão rápido. Agora, quando você tem uma campanha televisiva e através da internet, da televisão, em poucas semanas, aí, em horas, você já consegue diminuir a imagem desse candidato. Mas no caso aí da política brasileira, assim, né, a gente, principalmente no caso de vereadores, a gente tem aí verdadeiros personagens, né? Voltando ali à questão de redes sociais, assim, como é que ocorre a promoção deles, assim, dentro das redes sociais? Eu acho que ainda a rede social não chegou para pequenas campanhas. Acho que ela está chegando para grandes campanhas. Mas já está sendo uma evolução. Em 2012, agora, né? Principalmente agora. Em 2012 a gente já começou a ver a campanha de redes sociais. E agora em 2016 intensificou. 2014, desculpa. Agora, e em 2016 eu acho que vai ser daí sim, a gente vai ver realmente as campanhas com estudos para isso. Se você procurar hoje na literatura, você não tem nada de campanha em rede social. Muito pouco escritor falando sobre isso. E agora vai ficar um vácuo no tempo, aí até 2016, que eu acho que daí as pessoas vão começar a estudar e escrever sobre isso. O senhor aposta em algo assim para 2016, para os próximos anos? O que seria exatamente? Eu acho que a literatura ela vai diminuir essa lacuna aí de campanhas em redes sociais e vai se alavancar muito nas próximas eleições. Essa daqui a gente já está vendo um salto. E nas outras eu acho que já vai ter, nós do marketing político já vamos ter que colocar essa ferramenta, já estamos colocando agora. E nas outras eleições nós vamos ter que intensificar mais, porque é aonde o candidato de repente vai estar decidindo o voto, vai estar pesquisando sobre o candidato que ele quer votar. Ok. Flávio, mais uma pergunta, por favor. Pergunta. Marketing político ganha eleição? Ganha eleição. Ganha eleição porque se eu tenho um produto e eu desenvolvo bem esse produto e eu demonstro para a população que eu tenho um diferencial nesse produto, eu consigo ganhar. Porque você tem ferramentas dentro do marketing político que ajudam a ganhar a eleição. Ou seja, um planejamento. E quando você sai na eleição nas escuras, que a gente chama, você não tem tanta chance. E quando você tem todo um planejamento por trás, as suas chances aumentam muito. Vamos imaginar assim que ganha a eleição, o marketing político. E quais que seriam as principais dificuldades ao se produzir um programa político, tanto para a TV ou quanto para a rádio? Bom, primeiro, você entende que a eleição de televisão, você tem aqueles minutos de televisão e que tipo de informação que você vai passar. E às vezes você não pode, dentro daqueles poucos minutos que você tem, desperdiçar aquele tempo. Então você tem que entender que às vezes você pode ter 8 minutos de televisão improdutivo e você pode ter 2 minutos de televisão altamente produtivo. Então você tem que identificar o seguinte, o que eu vou transmitir de recado nos 2 minutos que eu tenho e o que eu vou fazer com os 8 minutos, com provavelmente uma campanha maior que tenha 8 minutos. Então você tem que ter esse cuidado para quê? Transmitir informação e levar a proposta até aquele eleitor que está tentando decidir o voto dele. Algum desses veículos é mais difícil de se fazer a campanha política? Por exemplo, a TV é mais difícil ou o rádio é mais difícil ou não? Quando você tem uma mídia maciça aí que a gente chama de televisão e rádio, você tem um pouquinho mais de dificuldade de organizar. Só que você tem que ter no seu marketing político isso já é estudado. Por quê? Eleição majoritária, que é esse senador, governador, presidente, prefeito, que tem a televisão e o rádio, você tem que ter toda uma organização, toda uma equipe para cuidar desse departamento. Em outras campanhas, como campanha de vereador, campanha de deputado, que de repente é um pouquinho mais regionalizada e não tem o acesso à televisão, é um outro estudo que você faz. Então a televisão ajuda muito, desde que você tenha a televisão bem planejada, né? Então você consegue chegar daí aonde você quer. Para a gente finalizar, o que o senhor indicaria
para os eleitores que acompanham essas campanhas políticas na TV e no rádio? Assim? Eu acho que o eleitor ele tem que estar antenado em que tipo de proposta que aquele candidato está querendo desenvolver. E se esse eleitor ele está antenado, e hoje com as redes sociais ele consegue buscar essas informações, ele consegue ver dentro do que o candidato está defendendo a plataforma dele. E se essa plataforma está coerente com o que ele colocou no site, colocou na rede social, e se automaticamente aquilo está na televisão. E se aquilo está na televisão, será que aquele candidato está conseguindo demonstrar corretamente a plataforma que ele escolheu? Então, acho que essa fica a dica para o eleitor. Verificar se dentro da plataforma que o candidato está desenvolvendo, se realmente ele tem controle, tem conhecimento sobre aquilo que ele está defendendo. Ok. Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença também, Flávio. E chegamos ao fim deste Minuto Certo. Fique de olho, pois em breve começaremos as entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Paraná. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.